O final de Attack on Titan já tinha sido revelado lá atrás em 2014 e eu aposto que não sabias desta. Foi revelado quando o anime ainda só estava na sua primeira temporada, através de uma light novel, e no ano seguinte foi adaptado para um mangá. E mais tarde, em 2018, adaptado para um OVA com o nome de Attack on Titan Lost Girls, ou Garotas Perdidas. Neste vídeo eu vou explicar o porquê de eu achar que a trama de Attack on Titan já estava toda pensada desde o início. Ficaste curioso? Então fica aí até ao final do vídeo que vais entender tudo. Antes de entrar aqui no ponto onde no final nos é revelado, eu tenho que dar um pouco de contexto no que é o Lost Girls. Lost Girls foi uma visual novel, como tinha dito, onde contava duas histórias diferentes. Uma sobre a Annie, onde contava os dias que ela passou na guarnição, e a outra sobre a Mikasa e uma visão que ela tem de uma realidade paralela à original que nós vemos no anime. E é nesta história da Mikasa que nós temos várias dicas. Eu até digo que é quase explícito de como é que tudo iria acabar e ninguém reparou. Ou quase ninguém. Alguns devem ter reparado. Nunca dá para saber, não é verdade? Então, a história começa lá na primeira temporada, quando o Eren tinha acabado de ser comido pelo Tita Calvo, vocês devem se lembrar. E a Mikasa, obviamente, naquela altura tinha ficado um pouco arrasada e agiu ali de forma imprudente e gastou o seu gás todo. Então ela ficou ali sem poder se locomover e já meio que tinha desistido da vida, tinha entrado ali na depressão, só que ela vê uma borboleta azul. E para quem não sabe, a borboleta azul tem vários simbolismos, como mudança, renascimento, amor, mas isso tudo vai fazer sentido mais lá para a frente. Mas aqui eu acredito que queira simbolizar o efeito borboleta, porque corta a cena e nos é mostrada uma visão de uma outra realidade através do ponto de vista da Mikasa. E a principal mudança que vemos é que nesta linha temporal os pais da Mikasa não foram mortos. Vocês lembram-se lá na primeira temporada que a família da Mikasa estava à espera do pai do Eren, porque o pai do Eren era ali médico e a mãe da Mikasa estava grávida, só que naquele dia o pai do Eren não tinha aparecido e quem apareceu foram traficantes de escravos. Então vocês já sabem o que é que aconteceu aí, mas aqui nesta realidade isso não aconteceu. Os traficantes de escravos não apareceram e quem apareceu foi o Eren e o pai dele como era previsto. Aqui nesta realidade, a Mikasa e o Eren conhecem-se pela primeira vez e tem ali uma breve conversa onde o Eren diz logo que quer entrar na tropa da exploração e diz que se ela contar a alguém vai-lhe bater. Depois a chuva para e eles decidem explorar uma floresta perto da casa da Mikasa. Enquanto eles falavam e exploravam ali a floresta, eles encontram o acampamento dos traficantes. E lá estavam eles. Tinham sido atacados por cães selvagens. Por isso é que eles não tinham aparecido na casa da Mikasa mais cedo. Eu tenho que parar de dizer casa da Mikasa, que isto aqui está-me a coringar. Só que ali os cães notam a presença deles e parecia que os cães iam atacá-los. Mas viram as costas e vão embora. No OVA até nos é mostrado ali um efeito como se tivesse sido a Mikasa a afastá-los ali com o Aki do Rei. Mas eu tenho uma teoria para isto. Eu não sei se vocês repararam, mas no episódio final temos ali umas cenas onde aparece um titã cachorro. Então pensem comigo, se existe a possibilidade de animais poderem ter sido titã, nada impede que quem tenha o poder do fundador, quer seja a Ymir ou quer seja o Eren, possam controlar ou influenciar estes animais. E aí nessa cena teria sido o Eren ou a Ymir a mandá-los embora. Sei que parece loucura, mas acontece uma coisa parecida mais à frente na história. A história vai seguindo e a Mikasa apaixona-se pelo Eren, obviamente. Então ela começa ali a ficar ansiosa para os dias que ela iria voltar a vê-lo. Só que ela só podia vê-lo quando o pai do Eren vinha ver a situação da mãe dela. Então, de repente, a mãe da Mikasa piora e fica doente. Então o Grisha e o Eren começam a visitar a casa da Mikasa mais vezes. Oh meu, eu tenho que parar de dizer casa da Mikasa, mas não tem outra forma de falar. E ela própria diz no mangá, será que o meu desejo de ver o Eren mais vezes fez com que a minha mãe adoecesse? E isto, na minha visão, é claramente uma mensagem subliminar que alguém poderia estar a influenciar o encontro entre os dois. Até pelas se apaixonarem e depois vocês já sabem qual é que é o objetivo. E o poder do fundador, para quem não sabe, ele pode sim influenciar e modificar ali a fisionomia dos corpos dos Eldianos. Pode tornar alguém doente ou não, pode fazer com que alguém fique doente ou não. Porque a família real, quando construíram as muralhas, apagaram a memória de todos os Eldianos. Então eles têm basicamente o poder de influenciar o que eles quiserem. E lembrem-se, este mangá saiu antes de termos todas as explicações dos caminhos, da Ymir, etc. Mas bora aí continuar a história que ainda não chegámos ali no ponto top. A história continua e o Eren deixou de acompanhar o pai às idas à casa da Mikasa. Então, misteriosamente, a mãe dela volta a piorar e o pai do Eren sugere que eles se mudem para perto da casa dele. Para caso aconteça alguma coisa, ele possa socorrer a tempo. Ou seja, a Mikasa pode ver o Eren outra vez. Estás a ver como há aqui uma influência externa? Bem, depois seguimos aí o plot e temos uma conversa entre o pai do Eren e a Mikasa, que eu achei muito interessante. O Grisha diz à Mikasa que o Eren parece que está sempre furioso com alguma coisa e que essa fúria iria levá-lo a lugares perigosos.
Talvez essa fúria seja algo que ele tenha trazido a si mesmo. Ou talvez é algo que vive dentro dele, que estivesse destinado, uma força poderosa e perigosa. Depois, o Grisha diz que talvez seja a Mikasa a única capaz de salvar o Eren dessa força poderosa. Ou seja, porque é que seria a Mikasa a única capaz de salvar o Eren? Porque, como vimos aí no episódio final, o Eren estava num loop temporal por causa da Ymir. E a única maneira de libertar o Eren desta prisão era a Mikasa matá-lo. E temos a confirmação deste loop temporal, / realidades paralelas, quando o Eren diz ao Armin, lá no episódio final, que ele tentou várias possibilidades antes de chegar à que nós vimos. E outro ponto também, que comprova este loop temporal, é quando o Eren acorda, literalmente no início do anime, ele pergunta à Mikasa o porquê do cabelo dela estar tão longo. E a Mikasa, a única vez que teve cabelo curto foi aonde? Exatamente, foi no fim da obra. Estás a ver aí as conexões, mano. Continuando aqui a história, então a família da Mikasa tinha-se mudado para perto da casa do Eren, por causa da doença da mãe dela. Depois ela, ao reencontrar o Eren, ela descobre que ele deixou de ir porque a tropa da exploração tinha sido descontinuada. O governo lá de Paradis viu que não fazia sentido eles existirem, porque nesta realidade aqui, as muralhas nunca chegaram a ser quebradas, nunca apareceu Tita Colossal, nada, nunca houve ali a invasão. Então o Eren disse que estava a construir um avião com o Armin, que seria a única maneira deles verem o mundo lá fora. E ele diz à Mikasa que iriam partir no dia do festival, durante a noite. Então a Mikasa, como já tinha ali desenvolvido uma paixão pelo Eren, ela decidiu ir lá à hora marcada para partir com eles. Só que enquanto ela andava pelo festival, um homem misterioso com uma máscara a agarra pelo braço. E agora, pessoal, prestem atenção que é esta parte aqui que vai explodir a vossa mente. O homem misterioso pega no braço da Mikasa e diz para a plateia que ele é um hipnólogo excepcional e que vai fazer um milagre. Vai fazer com que aquela garota inocente se torne uma assassina. Ok. Mas a Mikasa interrompe-o e diz para ele a soltar que ela estava com pressa, que o amigo dela estava à espera dela. Mas o homem misterioso aí não a deixa ir e diz que agora ele tem que fazer a hipnose nela e torná-la numa assassina. Mas depois ele propõe uma outra solução. Ele diz que para hipnotizá-la levaria muito tempo. Então se ela o matasse agora, ela podia ir ver o seu amigo. Ela obviamente mostra-se assustada com esta situação, ela não sabe bem o que fazer ali. E o homem misterioso diz: tu não queres matar? Mas tu não tens escolha. Este mundo é injusto. E na sequência ele conta um segredo dele à Mikasa. Ele diz que ele está farto de tudo, que ele vai ficar a trabalhar ali a noite toda e quando o festival acabar, ele vai para outro festival fazer a sua performance. E que aquilo era a vida dele, sempre a repetir o mesmo. E pergunta à Mikasa se ela não acha a vida dele sem sentido e vazia. E diz que não pode fazer nada, pois ele não tem escolha. Agora pensem no que eu acabei de contar aqui. Na minha opinião, isto é um paralelo óbvio com o Eren, sendo que aqui até pode ser o próprio Eren na cabeça aqui deste homem dos espelhos. Ele fala que a vida dele é sempre o mesmo, que ele acaba um festival e depois vai para outro. Então é só trocarem o festival por realidade paralela ou linha temporal. Ele acaba uma linha temporal, ele vê que não dá certo e segue para a próxima. Isto repetidas vezes até a Mikasa por fim o conseguir libertar. Continuando a cena, ele diz que ele vai fazer com que a Mikasa se torne uma assassina. E este vai ser o seu ato final, e que isto seria a sua vingança contra aquele mundo. Depois ele diz à Mikasa para ela fazer a sua escolha, senão ela nunca mais iria encontrar o Eren. E lá está, vemos que este homem dos espelhos não é um random esquizofrénico qualquer, porque ele conhecia o Eren, ele sabe quem é o Eren. A Mikasa então pergunta-lhe quem é que ele era, mas ele só diz: a Ymir sabe. Não foi isso, pessoal, falando a sério. Ele diz que ele não é ninguém, mas ao mesmo tempo ele pode ser qualquer um. Então ficamos na mesma. Mas eu gosto de interpretar que aqui o Homem dos Espelhos ele seria alguém controlado por quem tivesse o poder do fundador, quer seja a Ymir, quer seja o Eren. Porque quem tem o poder do fundador está conectado a todos os Eldianos. Então ele tanto pode não ser ninguém como pode ser qualquer um. Voltamos à cena e a Mikasa meio que perdeu a paciência. Já estava de saco cheio do maluco. E esfaqueia-o, porque ela tinha que ir ver o Eren, não é verdade? Depois, ali a plateia toda assusta-se a pensar que a Mikasa tinha morto o Homem dos Espelhos, mas depois ele revela que era trollagem. Com esta traquinagem toda aí do Homem dos Espelhos, já tinha passado demasiado tempo e provavelmente o Eren já tinha partido. Então a Mikasa volta para casa e antes dela entrar, o Armin aparece desesperado e diz que o Eren tinha ido no avião e chocou contra a muralha e tinha ido de base. Acaba a visão e voltamos outra vez à nossa linha temporal onde a Mikasa estava. O que eu interpretei desta visão, quem quer que fosse que tenha mostrado esta visão à Mikasa, quer seja o Eren, quer seja a Ymir, eles tinham um propósito bem claro aqui, que era mostrar à Mikasa que a morte do Eren era inevitável, que ela tinha que aceitar que ele iria morrer. Sempre iria arranjar uma maneira de seguir os objetivos dele, e ela nunca iria conseguir salvá-lo dele próprio. Porque lá está, nesta outra realidade, não houve o ataque dos titãs, não houve aquela invasão, a tropa da exploração tinha sido descontinuada,
Então, e mesmo assim, o Eren arranjou uma maneira de ver o mundo lá fora. Ou seja, mesmo estando tudo pacífico, mesmo estando tudo bem, ela não ia conseguir ficar com o Eren. Porque o Eren, ele está sempre atrás de alguma coisa. Ele não para. Ele está sempre atrás da liberdade dele. Basicamente, a relação aqui deles os dois é: está destinado a não estar destinado. Vejam como falei, esta história tinha sido lançada quando o anime ainda estava na sua primeira temporada. Ainda não tínhamos revelações de nada, não sabíamos nada. A nossa preocupação da altura era saber quem é que era o Titã Colossal. Mas é isso que eu queria trazer neste vídeo, pessoal. Digam aí o que é que vocês acharam desta teoria. Sinceramente, na minha opinião, eu acho que não é bem teoria, eu acho que é mesmo legit, eu acho que é mesmo o autor a querer deixar ali umas pistas para o que iria acontecer no futuro da obra. Mas crazy, eu quando estava a ler, a minha cabeça ia explodindo à medida que eu ia ligando os pontos, porque eu ia lendo e eu tipo, ei, peraí, isto aqui faz um paralelo gigantesco com tudo o que vimos, tipo, ó, muito foda. Estas cenas aqui meio que melhoraram ainda mais o final para mim, porque olha que bonito, olha que coeso. No mais, pessoal, espero que tenham curtido do vídeo. Se viste até aqui, não te esqueças de deixar aí o like e de se inscrever no canal, se ainda não o fizeste. E deixa aí nos comentários também a tua opinião. Achas que faz sentido? Achas que eu estou louco? Não sei. Diz aí que eu vou querer saber outros pontos de vista. Portem-se bem e vemo-nos no próximo vídeo. Peace!